Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre complexidade de software, mais especificamente sobre como mitigar a complexidade de software, não do ponto de vista das técnicas específicas de engenharia que conhecemos e tudo mais, e sim do ponto de vista de abraçar que a complexidade existe, como já foi escrito múltiplas vezes aí durante a história da engenharia de software, e dado que você abraça e entende a limitação, como que você pode facilitar para que a próxima pessoa, né, ou para que você mesmo na sua versão do futuro tenha um entendimento um pouco mais simples do que está acontecendo naquele pedaço do sistema ou no sistema aí como um todo, tá bom? Então, né, algumas coisas importantes antes de eu começar. Eu estou aqui num cenário completamente improvisado, com o computador em cima do travesseiro e essa parede branca aqui atrás, porque eu estou na minha cidade natal, né, eu estou em Salvador, então eu espero que você não se importe com esse cenário diferente. Agora, voltando. Então, eu quero primeiro lembrar, né, sobre um artigo que eu revisei aqui no canal, já faz bastante tempo, mas é um artigo super famoso que chama No Silver Bullets. Então, né, no No Silver Bullets, ele explica, né, uma parte que ele fala de complexidade, né, essencial. Né? Ele fala do que essencialmente é difícil dentro do ciclo de desenvolvimento de software. E o que é? E ele traz, né, que essencialmente um software é complexo. É complexo porque tem múltiplos controles de estado, é complexo porque ele cresce de uma forma meio desordenada, né? Você não consegue estimar como é que vai ser esse software daqui a 1, 2, 3 anos, porque obviamente você vai reagindo, o software, né, vai reagindo e vai sendo construído em cima das necessidades que vão aparecendo das pessoas ou dos outros softwares que utilizam aquele programa. Então ele comenta muito sobre o que ele chama aí, né, de complexidade, que é essencial do software. Então tem um trecho do artigo dele, né, que eu vou colocar aqui pra gente. Deixa eu só ver aqui se tá certinho para colocar aqui. Então, eu separei aqui um pedaço do artigo do No Silver Bullets que ele fala especificamente sobre essa parte de complexidade essencial do software, que eu quero só lembrar um pouquinho você. Né? Então ele fala que muito dos problemas clássicos do desenvolvimento do software, de um produto de software, deriva da sua complexidade essencial e não linear com o seu e não linear, né, com o aumento do seu tamanho. Dessa complexidade vem a dificuldade de comunicação entre os membros do time, o que leva a problemas no produto, né? Custos exagerados, atraso nas entregas e por aí vai, né? Você pode ler mais depois, eu vou deixar o link aqui. Então isso é verdade, né? Quem vai dizer, quem é que está vendo aqui o vídeo, que vai dizer que num produto, né, num projeto que durou muito mais do que, sei lá, que durou mais do que um mês, que durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou que está aí há muitos anos, tudo que ele falou ali, né, em 86, ou seja, ele falou aquilo 34 anos atrás, tudo que ele falou ali virou verdade. E ele também conta que o software tem outra característica, né, e faz muito sentido isso, uma outra característica muito diferente de muitos outros produtos que são desenvolvidos dentro da humanidade, aí, né, que o software, ele, naturalmente, ele vai mudando. Então, né, que ele chama lá do changeability. Então, quando você pensa, quando você compra, e ele fala, né, que carros também mudam, né, que prédios são construídos de maneiras diferentes, e por aí vai. E por aí vai. Só que um software, muito diferente de um prédio, de um carro, ou de outro tipo de coisa que é construída, né, um software, ele abraça as possibilidades de alteração desde o momento do nascimento. Quando você constrói um software, você sabe que novas features vão ser pedidas naquele software. Você sabe que um bug vai acontecer e você vai precisar corrigir em cima do software que já foi escrito, por exemplo, né? E quando você pensa num carro, aí ele traz esse exemplo, né? Pensa do número de vezes que uma montadora de carros fez um recall de um carro para consertar, né, um problema que aconteceu. Ou pensa, né, em quantas vezes você viu uma história de um prédio que teve que fazer uma manutenção super emergencial, né, porque senão o prédio ia cair, ou que o prédio mudou as suas estruturas, sofreu um refactor completo depois que ele tinha sido construído. Então, o software é um bicho diferente, sem dúvida
sem dúvida nenhuma. E aí, né, o que eu quero dizer quando eu quero que a gente ataque a complexidade por outro viés? Que a gente passa muito tempo discutindo de como que a gente pode generalizar esse ponto aqui do nosso programa para que ele consiga, né, funcionar de maneira meio que automática quando tiverem mudanças, né? Então quero aqui, né, princípio do aberto e fechado, quero que meu software seja extensível, né, mas seja fechado para qualquer mudança no ponto original. E você vem com essas múltiplas técnicas aí, né, de engenharia de software. Então você pode falar, a gente tem que analisar, né, como é que está a cobertura do código pelo viés dos testes. A gente tem, né, que analisar, né, aplicar métricas de código. E esse é um assunto que eu vou voltar aqui mais para frente aqui no canal. Né, a gente tem que aplicar as métricas de código para avaliar, né, a complexidade ali do código. Mas você avalia geralmente a complexidade do código depois que ele foi escrito. Então a gente tem, né, múltiplas táticas para tentar mitigar a complexidade do código, que na minha opinião são táticas feitas para facilitar a vida do computador, que um computador pode entender. Então, o computador calcula facilmente a cobertura do código. Um computador calcula facilmente o índice de coesão das suas classes. Um computador calcula facilmente, né, o grafo de acoplamento entre os múltiplos pontos aí do seu código. E tudo isso, óbvio, né, são relatórios que te ajudam a entender qual que é o estado da complexidade total do código que você produziu, mas não ajuda você a entender naquele momento que você está na frente do computador, que você bate o olho, né, numa classe. Então, por exemplo, eu separei aqui, né, um código para a gente. Então, alguém em algum momento vai bater o olho nessa classe que está escrita aqui, e ela vai ver, né, que aqui dentro desse método que chama executa, tem um código que persiste um novo pagamento, né? Tem um obtém valor do pedido ou algo do gênero. E o que acontece aqui é, como que a gente pode facilitar para que alguém entenda aquele pedaço de código? Essa é uma área que muito me interessa atualmente, né? É uma área que eu estou colocando muito esforço para fazer pesquisa com profundidade, né? Para entender se tem algum jeito que a gente pode pensar no design do nosso código de modo a facilitar a vida do outro ser humano. Porque, para mim, claramente as técnicas que utilizamos hoje não estão sendo suficientes para a gente facilitar a vida do outro ser humano aí, né? Então, eu vou pegar agora um exemplo específico que acontece regularmente na indústria e que eu acho que tem, por exemplo, que a gente poderia ser uma versão melhor nossa em facilitar o entendimento do outro ser humano. Então, por exemplo, ó, se você vem aqui nesse fluxo, aqui eu tenho um controller que chama novo pagamento online controller. Então, deixa eu só vir aqui, né, para o nosso código. Então, se a gente vier aqui, ó, eu tenho aqui um controller que chama novo pagamento online controller. Tem aqui algumas dependências. E desse novo pagamento online controller, eu tenho aqui uma classe que chama inicia pagamento, tem um método que chama executa, que recebe um ID do pedido e o request em si. E aqui nesse ID do pedido, eu gero um efeito colateral no sistema, que é, eu salvo um novo pagamento que é gerado, eu salvo no banco de dados. E aqui, do lado de fora, eu recebo aqui esse retorno de um pagamento, eu dou um nome de variável, né, que é OK, então novo pagamento salvo, porque eu estou supondo que isso daqui é suficiente. Eu estou supondo que a pessoa, quando bater o olho, vai bater o olho nessa variável e ela vai entender que esse pagamento foi salvo, né? Salvo provavelmente no banco de dados, é uma suposição que me parece até válida. Mas claramente aqui existe um acoplamento entre esse código que está aqui dentro e esse código que está aqui. Porque eu só estou salvando esse pagamento no banco de dados, porque eu que escrevi o código sei que lá do controller existe essa expectativa. Eu sei. E o software executa o que eu quero naquele determinado momento. Mas outra pessoa
Então aqui eu sei, né, que lá do controller existe a expectativa que um pagamento seja salvo, que esse pagamento salvo no banco de dados vai ser retornado e que eu possa fazer o meu trabalho. Só que, de novo, o que você sabe não é o que a outra pessoa sabe. E aí, então, um argumento regular vai ser: o seu método, né, a sua função, não deveria gerar efeito colateral. É verdade. Tanto efeito colateral, pensando do ponto de vista dos parâmetros de entrada daquela função, né, você não deveria alterar quem você não conhece a história, do mesmo jeito que a gente não deveria gerar um efeito colateral em algum lugar externo ao nosso sistema, né, por exemplo, um banco de dados, porque para as duas situações, se você vem aqui e bate o olho nesse código, como que você sabe que a função executa, né, que o método executa está gerando um efeito colateral? Você não sabe que esse método executa está gerando um efeito colateral aqui. E a gente poderia pensar em várias coisas. Por exemplo, uma solução que poderia rolar era: o meu método executa poderia receber como argumento uma função que vai ser chamada quando o meu novo pagamento for gerado. Ou o meu método executa pode simplesmente retornar apenas um novo pagamento. Só que nesse caso, quando o meu método executa retornava um novo pagamento, dado a minha premissa de divisão de responsabilidade no código, isso ia fazer estourar a complexidade máxima lá do ponto do controller. E aí eu não sabia muito bem como resolver naquele momento. Eu sei dos problemas, mas naquele momento eu não sabia direito como resolver. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma situação que estava fazendo um código que você sabia do problema, não sabia direito como resolver, e aí você resolveu como sabia. E tá tudo bem. Só que muitas vezes a gente não deixa a dica para a próxima pessoa. Então aqui eu quero sugerir um complemento, que é: se você sabe que tem um problema e não sabe como resolver, e não conseguiu resolver da melhor maneira naquele determinado instante, o que você pode fazer para que a próxima pessoa que vai pegar o seu código consiga entender de maneira um pouco menos difícil? E aí eu vim, né, com as minhas soluções gambiarrentas aqui. A primeira que eu fiz, aqui pensando em Java mesmo, como eu sabia que esse meu código só deveria ser chamado do controller, o que foi que eu fiz? Eu fiz um código em Java que eu garanto que a chamada desse método deve ser disparada a partir do controller. Por que eu fiz isso? Porque eu estou dando uma dica para a próxima pessoa que, olha, esse código está oficialmente acoplado ao controller, porque ele está. Eu peço que você não se engane. Ele está. Então, esse código está oficialmente acoplado. Quando eu falo ao controller, né, eu estou falando a essa classe aqui, né? Poderia ser qualquer classe. E aí, a minha ideia, né, o meu chute, é que quando uma pessoa for bater o olho nesse código, ela fala assim: ah, putz, esse código só pode ser chamado de lá. É a melhor solução? Não. A melhor solução era que as minhas funções fossem, os meus pontos do código fossem o menor acoplamento possível, e ainda mais quando a gente está falando aqui de um acoplamento muito difícil, que é o acoplamento mental, né? Então, não é que está acoplado por dependências que o código resolve. Está acoplado por um entendimento que você teve naquele determinado momento da sua vida. Então, eu fiz aqui uma outra coisa, né? Eu queria dizer que o objeto que eu estava retornando era um objeto que tinha sido persistido em algum lugar, né? Era algum objeto que tinha gerado esse efeito colateral. Então, eu criei uma classe boboca que chama persisted, justamente para quando alguém bater o olho, saber que ela não tem um pagamento na mão. Ela tem um pagamento que foi persistido em algum lugar. Por quê? Porque eu tenho uma esperança que quando alguém bater o olho nisso, ela vai entender que aquele pagamento já foi persistido. Porque para mim, né, quando eu olho para o No Silver Bullets, quando eu olho para a indústria, quando eu olho para a minha linha de pesquisa, essa complexidade é muito difícil de você mitigar, né? Que essa complexidade, que é esse acoplamento mental
que você gera no momento que você está construindo ali o seu código. E é justamente isso que eu quis tentar mitigar aqui, né? O meu convite para você que está vendo o vídeo é que seja vulnerável, né? Exponha a sua vulnerabilidade no momento da construção do código. Nem sempre você vai ter a melhor solução, por mais que você saiba do problema. Nem sempre vai ter alguém do seu lado capaz de te ajudar a resolver o problema naquele determinado instante da linha do tempo. E não é porque você não tem essas coisas que você precisa, né, de alguma forma, ou se você não pensa sobre isso, né, se você não está pensando naquele momento que isso vai ser difícil para uma outra pessoa entender, eu sugiro para você que adote como cidadão de primeiro nível pensar assim: o que eu estou fazendo agora vai ser difícil para outra pessoa entender. Como que eu posso mitigar? E aí você abraça, por exemplo, aqui, né, é uma sugestão de abraçar o acoplamento que vai surgir no seu código. Abraçá-lo e falar assim: olha, não consegui resolver nesse determinado momento do tempo. Aí você pode deixar um comentário, você pode deixar um código que bloqueia a execução desse código se não for exatamente do jeito que você pensou. Esse código que eu fiz para verificar em tempo de execução, né? Aqui, esse código, inclusive, alguma pessoa mais inteligente do que eu poderia fazer para bloquear a chamada desse método em tempo de compilação. Então, eu quero dizer que esse método só é chamado a partir daquela outra classe lá, né? Então, eu sei que existem checagens que você faz pelo Sonar, por exemplo, né, para verificar, né, que um pacote não pode chamar o outro e tudo mais, mas muitas vezes você tem, pensando aqui em Java, né, mas muitas vezes você tem acoplamento entre duas classes que estão no mesmo contexto. Então, na verdade verdadeira, elas formam uma classe só, dividida em duas porque você quis dividir a responsabilidade, né? Então, lá atrás, quando a gente usava C# com ASP.NET e por aí vai, né, tinha um nomezinho de classe que vinha lá do ASP.NET que a galera chamava de partial class, que era justamente uma parte parcial da sua classe que cuidava de determinadas responsabilidades quando a gente estava fazendo um código que ia renderizar, né, alguma tela para alguém. E eu acho que essa é uma ideia muito legal, que muitas vezes você tem uma classe que você não quer dividir aquelas responsabilidades de forma a deixar tudo genérico. Você quer simplesmente dividir porque você sabe que tem um contexto só de execução, só que você quer quebrar o contexto, essa execução em blocos menores, para que a pessoa consiga, né, mitigar a capacidade de entendimento dela. Beleza? Ou seja, né, quando a gente pensa em separation of concerns, você pode pensar em separações de preocupações, separações de atenção. Então você tem um fluxo grande que está separado em fluxos menores, mas que compõem uma coisa só. Então esse fluxo, naturalmente, ele é acoplado. Será que a gente precisa ficar fugindo desse acoplamento o tempo inteiro? Ou será que dá para a gente abraçar esse acoplamento de um jeito que seja entendível pela próxima pessoa? Essa era a ideia que eu queria trazer para você hoje, beleza? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar, né, no vídeo de hoje, né? Tentar abraçar a complexidade, abraçar de vez em quando um acoplamento que é gerado por aquela complexidade, e ao invés de tentar fugir dele, deixar explícito para que outra pessoa consiga entender, e aí você gera a oportunidade de que outra pessoa, de vez em quando com mais expertise do que você no futuro, de vez em quando com outras conexões que ela já fez em função da carreira dela, consiga até sugerir uma solução melhor do que a sua. E aí, né, isso sim você está tratando o software como propriedade coletiva, né? Você está entendendo que outra pessoa no futuro pode ser capaz de dar uma solução melhor do que a que você deu nesse momento, e por isso você deixa uma dica interessante para ela poder, né, partir de um determinado ponto do problema ali. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também. Eu vou ter o maior prazer de responder todos os comentários. Lembra de se proteger do coronavírus. Protege você e a sua comunidade. Beleza? Vamos tentar passar por isso juntos. Mas era isso. Tchau!